Estamos de volta. Toda semana você viaja com a gente sem sair de casa, através da TV que você gosta. E hoje a nossa viagem é até a metrópole do norte, Manaus, capital do Amazonas. Muitos passeios, uma natureza exuberante, grandes opções de hospedagem e muito mais. Quer conhecer Manaus? Então vem com a gente! Vem com a gente! Manaus, terra com nome de índio de uma tribo guerreira, Manaós, mãe dos deuses. Com uma extensão territorial de 11.400 km² e população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, Manaus é a cidade mais desenvolvida do norte do país. Uma verdadeira metrópole erguida em meio à floresta, cidade com o segundo maior polo industrial do Brasil. Terra de gente trabalhadora, capaz de construir a tecnologia que atende milhões de lares brasileiros. Gente hospitaleira, sempre disposta a compartilhar a sua cultura e os seus valores. A capital da Amazônia está se transformando cada vez mais em um lugar melhor para se viver. Grandes obras transformam e modernizam a cidade. Novos empreendimentos surgem a cada dia. Atrações turísticas que unem o melhor da natureza, a cultura única da região e a modernidade. Manaus hoje torna-se uma das principais metrópoles do país. A cidade já foi sede de importantes eventos culturais e esportivos de repercussão nacional e internacional. Tudo isso contribuiu para que Manaus se tornasse uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014 e a Arena da Amazônia já começou a ser construída e será um dos mais belos e modernos estádios do mundo. As maiores redes de hotéis já se instalaram em Manaus, ampliando a capacidade de hospedagem para mais de 11 mil leitos, distribuídos em 101 hotéis. Dentre eles, o Tropical Manaus, empreendimento que segue um alto padrão de estrutura e serviços. O hotel dispõe de um moderno centro de convenções com 17 espaços e capacidade simultânea para 3 mil pessoas, sendo o Salão Amazonas para até 1.000 pessoas em formato auditório e o Salão Ponta Negra para até 800 pessoas. Na área externa, encontramos a piscina Vitória Régia, que é exclusiva para eventos com até 2.000 pessoas em um magnífico espaço ao ar livre. Com 594 apartamentos, no Tropical Manaus, o conforto e lazer são palavras-chave. O hóspede encontra piscina com ondas, zoológico, quadras de tênis, marina, mini shopping e uma equipe de entretenimento que realiza atividades diárias. Manaus, a capital da Amazônia, está de braços abertos para os grandes eventos, principalmente os pautados na valorização da Amazônia e conscientização de todos por meio de ações educativas em favor do meio ambiente e de políticas sustentáveis para o melhor desenvolvimento socioeconômico da região. Manaus, a metrópole da Amazônia, espera você! O destino do programa Mundo Passaporte de hoje é até Manaus, município brasileiro, capital do estado do Amazonas, o principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil. É uma cidade histórica e portuária localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. Uma cidade rica em histórias e monumentos. É impossível passar por aqui e não visitar o Teatro Amazônia. Eu agora estou em frente a uma das mais importantes casas de show e espetáculos do mundo, o Teatro Amazonas, que foi idealizado por um maranhense chamado Eduardo Ribeiro. Uma obra belíssima e que até os dias de hoje ainda é muito imponente. O principal cartão postal da cidade é um dos mais importantes teatros brasileiros. Foi construído em 1896 com recursos provenientes do ciclo da borracha. Trata-se de uma destacada obra arquitetônica, um monumento que exala riqueza e histórias. A decoração interna ficou ao encargo de Crispim do Amaral, com exceção do Salão Nobre. A sala de espetáculos do teatro tem capacidade para 700 pessoas distribuídas entre a plateia e os 4 andares de camarote. No Salão Nobre, com características barrocas, destaca-se a pintura do teto, denominada A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, de 1899.
Sobre o teto abobadado estão afixadas 4 telas pintadas, onde são retratadas alegorias à música, dança, tragédia e uma homenagem ao grande compositor brasileiro, Carlos Gomes. No centro, prende-se um lustre dourado com cristais importados de Veneza. Destaca-se ainda na sala de espetáculos a pintura do pano de boca do palco, de autoria de Crispim do Amaral, que faz referência ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões. O teatro possui toda uma diversidade de ambientes, concebidos com diferentes materiais. Daí pode ser considerado um espaço sobremaneira eclético. O teatro é, sem dúvida, o mais importante prédio da cidade, não somente pelo seu inestimável valor arquitetônico, mas principalmente pela sua importância histórica, uma prova viva da prosperidade e riqueza vividos na fase áurea da borracha. O teatro está localizado no centro de Manaus, na Praça São Sebastião, onde também está localizada a Igreja de São Sebastião. E bem ao lado do Teatro Amazonas, nós temos a Igreja de São Sebastião, que tem um detalhe bem interessante. A sua fachada é toda em pedra-sabão e ela só tem uma torre. Ela foi construída quando, na época da Segunda Guerra Mundial, e a maioria dos materiais utilizados na obra vieram da Itália. A primeira torre veio. O navio que vinha trazendo a segunda torre afundou durante a guerra e nunca chegou aqui. Por isso, a Igreja de São Sebastião, bem ao lado do Teatro Municipal, só tem uma torre. A igreja foi construída em 1888. Tem estilo neoclássico com alguns elementos medievais. Seu interior é marcado por painéis e vitrais europeus, bem ao estilo da época. Intactas, as pinturas que cobrem o teto do altar, incluindo a capela, foram trazidas da Itália. Desde sua fundação, a igreja pertence aos padres caputinos. A época da borracha foi mesmo uma das fases mais prósperas para o estado. Símbolo desta era é o Centro Cultural Palácio Rio Negro. Hoje é um patrimônio cultural do estado do Amazonas, mas o lugar, com mais de um século de vida, já foi usado de diferentes maneiras. Governadores, chefes de estados e outras personalidades importantes já passaram pela mansão. A obra é centenária. É uma ótima opção para quem quer conhecer a história da região e conhecer um mundo cultural inteiramente rico. E não saia daí que no próximo bloco a nossa viagem continua em Manaus.